Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando assim que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos, e a pessoa tem que ter paciência, porque toda aula tem muita importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso, e o nosso tema é O Chamado. O livro Na Luz da Verdade, ele foi escrito para que as pessoas tivessem a orientação para que voltassem para a pátria do Espírito. Abdul Karim, quando veio, trazendo o livro Na Luz da Verdade, a mensagem do Grau, foi para essa finalidade. E é bem importante assim a pessoa ir lembrando que para todas as coisas que nós fazemos, nós precisamos de auxiliares. E nós temos que admitir que a nossa vida não é uma média de 80 anos. Quer dizer que já estivemos aqui períodos anteriores e períodos muito anteriores também. E na caminhada pela vida, muitas vezes a pessoa tem uma reflexão de como ela pode fazer para fazer o resgate do caminho que ela caminhou. E nós sempre pedimos auxílios. Como é possível fazer o resgate? Pré-natalmente, muitos desses que pediram para vir para ajudar no trabalho do livro Na Luz da Verdade, os pedidos foram aceitos. Depois, na oportunidade de trabalharem para auxiliar Abdul Karim, trazendo o livro Na Luz da Verdade, eles dificultaram o caminho que era previsto para que eles colaborassem. Em vez de colaborar, atrapalharam. Nós falamos assim que mas nós também tivemos comportamentos assim. Aquela condição bem importante assim, da pessoa achar que o outro é que comportou erradamente. Também comportamos erradamente nessa época e em épocas anteriores. Temos uma facilidade de ter a acomodação e de ter também a facilidade de ver a limitação que o outro está apresentando. Então, aquela referência bem importante assim que fala que nós vemos um cisco no olho do outro e não vemos uma trave. Então, uma trave é um travessão, é uma madeira grande no nosso olho. Quer dizer que é a facilidade que nós temos para fazer julgamentos. Então, essa limitação que aqueles que pediram a oportunidade de encontrarem-se nas proximidades de Abdul Karim para fazer a divulgação do livro Na Luz da Verdade, a mensagem do Grau, fizeram esse trabalho, inverteram, dificultando. E é bom a pessoa ir observando assim que na nossa caminhada nós muitas vezes não percebemos que para muitos e para o próprio, a vida apresenta-se como uma leveza, de maneiras que as portas vão abrindo, evidentemente aqueles que fazem o movimento. Esse movimento quer dizer que a pessoa tem que lembrar do tempo do trabalho, do tempo que ela precisa para ter uma recomposição orgânica e para que ela tenha uma maneira de verificar a vida interior dela. Então, uma pessoa que faz um trabalho assim de verificando a sua vida e de observando as informações que nos são transmitidas e a maneira que nós assimilamos aquelas informações, então a vida de uma pessoa assim está de acordo com o caminho da luz. Caminhar para a luz, a pessoa tem que lembrar assim, que não é atrapalhando a vida dos outros, nem facilitando a vida dos outros. Temos que lembrar de todos os ensinos, porque tem ensinos que falam assim que a pessoa precisa de comer o pão com o suor do seu rosto. Tem um outro ensino que fala que não é para dar o peixe, é para que a pessoa ensine a pescar. Quer dizer que a pessoa precisa de possibilitar que o outro tenha o movimento. Devido a isso, nós tínhamos que nos tornarmos muito cuidadosos.
E é bom a pessoa ir lembrando assim que quando estuda o livro Na Luz da Verdade, ela muitas vezes não tem necessidade das reuniões, de participar de reuniões, muitas vezes com familiares, porque cada um tem um propósito, tem um objetivo. E observando as reuniões que existem, mesmo aqueles que estão interessados em ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, têm outras perspectivas. E é bom a pessoa ir lembrando que o costume que foi desenvolvido através dos milênios sempre traz uma limitação no pensar. Aquele costume de colocar qualquer coisa na boca ou qualquer tipo de alimento na boca faz com que o corpo, em vez de ficar nutrido, em vez de ficar lúcido, agora entra num processo de lentidão, devido ao fato do metabolismo orgânico e devido ao fato que o corpo tem que tirar da corrente sanguínea aquela toxina que foi ingerida. E é bom a pessoa ir lembrando assim, quando fala-se de natural, a pessoa tem que lembrar da época dos avós, que os alimentos sofriam menos alteração. O tipo de bebida era um tipo de bebida que possibilitava normalmente um vigor. Quando fala-se que determinado tipo de bebida faz bem, a pessoa precisa de lembrar do teor de álcool que existe. Não pode fazer bem algo que tem álcool. Então fala-se que aquilo estimula, não é que estimula. Aquilo faz com que o corpo tenha um procedimento de ter uma reação para tirar aquilo da corrente sanguínea. Fica bem fácil assim da gente observar uma mulher que está amamentando e ela tem dores. Então ela toma o remédio para tirar a dor. Aquela criança amamenta e ela fica num estado de sono. Ela fica num estado de como se estivesse super cansada. Quer dizer que aquilo que aquela mulher colocou na boca foi para a corrente sanguínea e foi para o leite e aquela criança recebeu daquele leite. A consequência, tínhamos que observar assim, que sempre temos dentro de nós o chamado, que nós damos o nome de lembrança. Lembrei-me de algo que eu preciso de fazer. Lembrei-me de algo para que aquilo precisa de ser realizado. Esse é o chamado. Mas também tem o chamado da vida interior, que nós precisaríamos de nos encontrarmos mais atento a este chamado. Porque quando fala que a pessoa está com depressão, quando fala que ela tem outras limitações, dos nomes que se dão para muitas limitações, dentro dela está tendo um procedimento de acordá-la para a vida interna, para ela verificar as informações que ela recebeu dos seus ascendentes, das escolas, e verificando se aquilo vai levar de volta ao paraíso. É isso que nós tínhamos que perceber, porque todas as limitações que apresenta uma pessoa está relacionado a ela não estar movimentando para a vida interior. Procura-se um especialista que se dá um nome que conhece aquela desarmonia que está apresentando. Precisaria de pedir para esse especialista 5 ou 6 nomes de pessoas que ele já atendeu e que deu essa medicação e visitar essas pessoas para ver o benefício que aquela medicação está ocasionando. Normalmente entorpece. É isso que nós precisaríamos de entender. Porque para voltarmos para a pátria do espírito, nós temos que lembrar que temos que ter lucidez, porque os caminhos apresentam muitas vezes turvos, apresentam muitas vezes areia movediça, depois apresenta com aquele que tem pouco conhecimento, como se estivesse com a visão embaralhada. Então a pessoa tem que lembrar que ela precisa de encontrar-se lúcida, sábia. O profissional que tem o conhecimento na função que ele está exercendo, quando aquela função já se encontra no meio da realização, na sequência dessa realização não vai concluir bem. O profissional habilidoso para
aquela sequência e inicia de uma outra forma. Fica bem fácil assim e bem simples. Um exemplo que todos nós já tivemos dentro da moradia. Está sendo feito um preparado e houve um descuido. O preparado grudou no fundo da panela. Aquele experiente que chega, que vai tomar a decisão agora para a sequência daquele preparado, tira a parte que não ficou grudada ainda no fundo da panela e põe em outra panela. Se continua naquela panela, vai alterar o gosto daquele preparado, porque já está queimado no fundo. Então a tendência é que aquele cheiro do queimado passa para todo o resto do preparado. A visão, a clareza para a nossa vida interna. Então a mensagem do grau é para essa finalidade, para que nós nos tornemos claros para nós mesmos. Porque uma pessoa acha assim, porque tem filhos, e então ela pode descuidar, porque os filhos vão cuidar dela na velhice. É comum a gente ouvir de filhos falando assim que não tem tempo. E é bom a pessoa ir lembrando assim. Uma mulher que tem filhos homens, a nora tem outro propósito, tem a família dela, que ela quer cuidar dos seus filhos. Então a responsabilidade fica, se tiver filhas mulheres, para cuidar daqueles envelhecidos. Não podíamos acontecer assim conosco. Tínhamos que ter uma condição bem importante de organizar dentro de nós. É para isso que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita essa clareza para nós. Depois nós sabemos assim que se a pessoa continua descuidando, mesmo aquela filha fala que não tem tempo para cuidar dessa, que agora se encontra sem saúde e sem lucidez. É bem grave assim, essa maneira que muitas pessoas têm de achar que o outro agora vai cuidar de mim. Depois tem algumas pessoas envelhecidas que falam assim que eu cuidei dele na sua formação, agora ele tem que fazer o papel de cuidar de mim. É bem grave esse descuido. Nos aproximarmos da luz, é isso que nós tínhamos que entender, porque o falhar existe. Os discípulos de Jesus não compreenderam muitas transmissões ditas por Jesus. E tem uma parte dos ensinos que fala assim que teria muitas coisas a dizer, mas não teria como assimilar essas informações. Então, quando o Abdul-Krim veio, aqueles que se encontravam no caminho e que encontravam-se distante, quando surgiu a oportunidade de pedirem para ficar próximo dele para poder fazer o resgate das transgressões anteriores, descuidaram, ficaram voltados para a vida de matéria grosseira. E nós tínhamos que sempre lembrar que a vida, quando nós estamos caminhando em direção à luz, as portas sempre são abertas, seja numa pequena escala, seja numa grande escala. A lucidez que possibilita que a pessoa vai tendo o direcionamento que ela precisa para ela mesma. Toda a época da nossa vida, o livro Na Luz da Verdade é essa condição bem importante assim, de pararmos para ver como é que estamos caminhando. Nós vemos assim que o parar é toda a época da vida que nós temos e que nós vemos aqueles que se encontram nas nossas proximidades. Aqueles adultos que são responsáveis por aquela criança, a criança está agitada, o adulto chama ela e fala que ela precisa de parar. Põe ela sentada, manda ela esperar um pouco. Dependendo do tamanho daquela criança, o adulto fala que está na hora de tomar banho. Quer dizer que sabe que aquela criança vai dar uma parada dentro dela, que aquilo que está movimentando não está certo. O adulto também acontece assim. Então o adulto vê para ele mesmo, se ele pode sair daquele momento, daquelas reuniões, ele sai. Ou ele vai para o toalete, para o banheiro e espera um pouco, ele equilibra novamente.
Quer dizer que essa condição bem importante nós precisaríamos de ter para nós mesmos, porque na velhice nós precisaríamos de nos encontrarmos com saúde e com saber, compreendendo as fases que a vida nos apresentou. E é bem importante quando uma pessoa lembra assim que ela precisa de ser grata por aqueles seus conhecidos, por o ambiente que ele está tendo, pela possibilidade do trabalho que está possibilitando a ter. E é bom a pessoa ir lembrando que não é com a quantidade de recurso financeiro que uma pessoa modifica, é como ela usa bem aquilo que ela já tem. Esse equilíbrio é toda a época da nossa vida, nós precisaríamos de fazer essa reflexão da maneira que nós estamos tendo. Depois nós achamos assim que com o descuido que tivemos, na fase em que a pessoa se encontra na metade da sua existência, nós temos que lembrar assim que a metade da vida, se a média é 80 anos de vida, a metade da vida é 40 anos. Então a pessoa já se encontra na metade da vida, agora ela tem o corpo físico enfraquecido. A maneira de melhorar esse corpo físico é melhorando o entendimento das informações, das instruções que existe no livro Na Luz da Verdade. Lembrando que não é com a sociedade, associando-se a grupos, que a pessoa vai ficar qualificada. Normalmente as associações aos grupos podemos observar numa pequena escala nas reuniões de laços sanguíneos, especialmente de domingos ou feriados. Não tem conversa que aproveita-se. É sempre relacionado ao corpo de matéria grosseira. Dificilmente nessas reuniões os envelhecidos têm algum saber para dar para aqueles que estão agora num período de desenvolvimento, de formação, num período de mudando a fase do corpo, entrando na adolescência. Esses que estão entrando na adolescência estão vendo o comportamento dos envelhecidos que não têm costumes que auxilia o corpo de matéria grosseira com vigor e com saúde, e com sabedoria, com discernimento, deixando a visão desbloqueada, não permitindo que a sua visão fique turvada, para que ele possa entrar no caminho da luz de maneira lúcida. Nós temos que lembrar que é indivíduo, é o próprio, é que tem que fazer esse trabalho para ele mesmo. E depois tínhamos que lembrar que tem uma referência bem importante, que quando a pessoa quer alguma coisa, ela precisa de fechar a porta do seu quarto. Se uma criança pede vários presentes para o adulto faz uma seleção e vê o presente que ela precisa primeiro. E muitas vezes o adulto fala um de cada vez. Qual que você quer primeiro? Então pense e depois você me fala. É assim que o adulto comporta com a criança que pede um presente. Esse comportamento nós tínhamos que fazer para nós mesmos, para ver o que eu preciso para a minha existência. Qual é o procedimento que eu preciso de entender? Porque muitos falharam, pediram a oportunidade para fazer o resgate, porque tem essa bondade assim, porque quando vem um anunciador, até então, esses que se encontram na matéria fina, em outros planos também, vê que existe uma possibilidade para fazer o resgate de períodos anteriores. Aquela condição bem simples assim que comportamentos inadequados, devido ao comportamento que nós temos dos seres humanos através da criação, nós vemos assim que anteriormente também fizemos parte desses que tiveram comportamentos inadequados. É só observarmos os conquistadores, o procedimento que eles tiveram e que ainda têm, que nós não fazemos uma reflexão, que a bondade do Criador distribuiu sobre a terra aquela condição bem importante das riquezas naturais. E aquela riqueza natural daquela parte, daquela terra, daquele país, é para aquele povo. É isso que nós tínhamos que ter a bondade dentro de nós. Porque nós vamos fazendo uma observação e vamos confirmando que em todos os países tem riquezas naturais que outros povos interessam
que são necessárias para outros povos também. Então aquela riqueza natural seria para aquele povo daquela localidade. Respeitar do jeito que existe esta maneira para a vida de matéria grosseira, tínhamos que ter também um respeito para conosco mesmo. Para voltarmos para a pátria do Espírito, o caminho tem que ser claro e limpo, e toda a época da nossa existência, nós tínhamos que fazer esse trabalho. Do jeito que nós fazemos a manutenção da nossa moradia, do jeito que nós procuramos deixar a nossa moradia harmoniosa, limpa e adequada, nós tínhamos que fazer para dentro de nós. E fica bem fácil assim, de quando a pessoa começa a observar o seu corpo de matéria grosseira, que nós tínhamos que também observar que o corpo de matéria grosseira é um instrumento para o espírito enquanto ele se encontra aqui na matéria grosseira. Quando a pessoa harmoniza esse corpo, quando ela possibilita o esvaziamento da bexiga, o esvaziamento do intestino, e ela está percebendo o seu corpo, ela vê que existe uma harmonia, e que ela fica muito grata por aquilo ter acontecido, do jeito que a pessoa esvazia os intestinos, o esvaziamento da bexiga, e quando ela está faminta também, como ela fica agradecida de estar recebendo um alimento que possibilita outra vez um vigor para o seu corpo de matéria grosseira. A mesma coisa nós tínhamos que entrar naquela condição de perceber os ensinos, nos esforçarmos para compreender, porque tem a limitação. Dificilmente um filho é melhor do que o pai. Prova é a condição que a terra se encontra. Quer dizer que, se na condição dos pais, dos avós, a terra se encontrava mais limpa, na condição dos filhos, eles também não são melhores, pois agora a terra se encontra mais suja. É uma naturalidade que nós precisaríamos de compreender para nós mesmos e de nos tornarmos com aquela condição que precisaríamos de ter de quando fechamos a porta do nosso quarto para ver aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. É um esforço. E esse esforço a pessoa tem que lembrar que não é com a condição física. Aquela condição de quando pega uma quantidade de sal para colocar no alimento é diferente de quando pega um objeto pesado. Não é com essa condição que pegou aquela condição de sal, então é uma condição de leveza, que é a mesma condição de quando pega uma criancinha pequenininha. Dessa leveza que nós tínhamos que nos esforçarmos para conhecer o livro na luz da verdade, para conhecer a mensagem do grau. Quer dizer que tem a condição física, mas não é com a condição física, é diferente. Esse trabalho a gente precisaria de ter, porque aquele amadurecido pega uma criança de uma maneira e pega o objeto pesado de outra maneira, de outro jeito. Então, dessa maneira que pega a criancinha, é que nós tínhamos que relacionar conosco. Não é permitindo, porque quando a pessoa vai permitindo-se, então ela vai permitindo também ficar mais horas na cama, vai permitindo mais acomodação, vai permitindo o descuido do corpo, não vai percebendo o que o corpo precisa. Não é com a permissão de desleixo, é com aquela condição bem importante, com uma atenção, porque nós não conhecemos história que uma criança caiu do colo do adulto. Pode ter caído do sofá em que o adulto se encontrava sentado, mas do colo do adulto nós não temos esse conhecimento. Toda a época da nossa vida, voltarmos para a pátria do Espírito. Todos nós recebemos o chamado. Mesmo aquele que se encontra muito descuidado fala que precisa de ter uma atenção. Não podemos colocar coisas na boca que nos tira a lucidez. É isso que nós precisamos de ter primeiro, porque para diferenciarmos aquilo que nós precisamos para nós, precisamos de nos encontrarmos lúcidos.
E depois tem uma referência que nós precisamos de entender, porque antes que a pessoa perca a lucidez, ela se encontrava lúcida. Antes dela perder o trabalho, ela encontrava-se trabalhando. Quer dizer que durante a sua vida, ela foi entorpecendo com o descuido e com outras maneiras, não apresentou mais a qualificação necessária que precisa de ter, perde o trabalho, perde aquela condição bem importante assim da consideração daqueles com quem a pessoa relaciona. A sociedade, a pessoa precisa de ser muito cuidadosa, porque mesmo nas reuniões de família, muitas vezes não tem uma conversa de instrução, de informação. Tem somente para o lazer e conversa sem aproveitamentos. Nas reuniões sociais também apresenta assim. O chamado se encontra numa condição na vida interior da pessoa, no esforço que ela precisa de ter para ela mesma. Não é para as outras pessoas, é para si. Porque não podemos nos envelhecer faltando a saúde e faltando a lucidez. Quando falta a saúde, quando falta a lucidez, aqueles mais novos dirigem aquele envelhecido de qualquer maneira, sem consideração. Então a pessoa viveu a vida toda tendo um trabalho, relacionando com familiares, com conhecidos, depois perde a consideração. Antes tinha consideração. Tudo que nós precisamos de fazer é ver antes como é que eu estou caminhando, porque a pessoa que é cuidadosa e que tem um veículo e que ela trabalha com esse veículo e ela tem um conhecimento do funcionamento do veículo, antes do veículo apresentar uma desarmonia que precisa de parar para arrumar, ela arruma antes, ela faz a manutenção antes, porque ela não pode ser pega desprevenida. Esse procedimento existe em todas as condições, em todos os profissionais, fazer a manutenção antes do acontecimento, do cuidado, do zelo. Aquele que trabalha, que tem o seu veículo e que precisa de sair de madrugada, ele não espera uma consequência para arrumar o veículo, ele faz a manutenção antes, porque se precisa de sair de madrugada e o veículo não corresponder, então ele não vai poder cumprir com aquilo que ele comprometeu-se. O nosso corpo é igual. É isso que nós precisaríamos de entender. Esse cuidado é a vida toda. Nossos olhos não podem ficar turvos, porque não podemos errar o caminho que nós precisamos de ter para o caminho que nós precisamos de seguir no caminho da luz, para voltarmos para a pátria do Espírito. Na nossa vida diária, esse cuidado não é para um período, é toda a época da nossa existência. O conhecimento da mensagem do grau é para essa finalidade. São as informações, as instruções de observar assim a maneira que eu estou assimilando e como eu preciso de ter uma dedicação para ter um aprofundamento. Porque aquele profissional que tem o conhecimento da sua função, antes dele ter uma decisão, muitas vezes ele para e examina para ver o passo seguinte que ele precisa. Então, na nossa caminhada diária, na nossa vida interna, é a mesma coisa. Quando temos um conhecimento, então verificar se esse conhecimento está de acordo, é aquela condição de caminhar em um terreno desconhecido e dando um passo, segurando o passo dado. Então, o livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade, para nós voltarmos para a pátria do Espírito.